Paz, queridos. Tudo bem? Tudo bem aí em casa? Aqui está tudo bem, está uma bênção. Né? Só não está mais porque você não está aqui. E você não está aqui porque você hoje não podia estar aqui. Mas tem alguém que está aqui e está aí. E esse é o nosso Senhor, porque Ele está em todo lugar, onde Ele é invocado. Perto está o Senhor daqueles que o invocam. Então, se nós o invocamos, Ele está lá. A mensagem desta noite é um pouco de uma continuação de alguma coisa que a gente já falou lá atrás sobre a mente de Cristo. E o tema dessa mensagem é uma mente nova. Uma mente nova. Vamos orar? Senhor, nós queremos ter uma mente nova. Nós queremos ter a mente de Cristo. E nós queremos nos esforçar para isso. Queremos fazer a nossa parte para isso. Queremos conhecer a mente de Cristo, porque se não conhecermos a mente de Cristo, nós não poderemos ter a mente de Cristo. Nos ajuda nesta noite, falando comigo, falando com o seu povo, despertando as nossas vidas ao interesse para esse tema. Muitas vezes nós queremos ouvir outros temas que são bons, que o Espírito de Deus nos manda falar. Por exemplo, fique firme, o Senhor vai te livrar, Deus não te abandonou. Isso é verdade. Mas muitas vezes o Senhor requer um pouco mais de nós, porque o Senhor espera mais de nós. E isso é maravilhoso, porque hoje é dia dos pais, e o Senhor é o nosso grande Pai. E este Pai, Ele acredita na gente. Ele vê em nós esse potencial, por causa do sangue de Jesus que está sobre as nossas vidas, por causa da palavra de Deus que nos foi dada, e por causa do Espírito Santo, que nos cobre, que nos ensina, que nos levanta, que é o nosso paráclito, a nossa força. E nós te louvamos porque o Senhor nos ama assim, como filhos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então, eu estava por esses dias aqui na minha cabeça aquele versículo de Filipenses 4, que diz que tudo que a gente pensa, tudo que está na nossa mente, né, deve ser alguma coisa de bom. Então, quanto ao mais, irmãos, Filipenses 4:8, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então ele fala um monte de coisa boa, honestidade, pureza, amabilidade, boa fama, verdade, né? Aquilo que é verdadeiro, que é honesto, enfim, que é justo. E diz, se é sobre estas coisas, então se deve pensar nisso. E pensar remete à mente. O profeta Isaías, ele falou uma coisa lá, que depois o apóstolo Paulo parece que respondeu para ele, né? O profeta Isaías, lá no capítulo 40, verso 13, disse assim: quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou, né? Ele está falando aqui da mente de Cristo. Quem guiou o Espírito Santo para que foi o seu conselheiro naquilo que ele pudesse ser ensinado, naquilo que ele pudesse aprender? Tem alguém capaz de fazer isso? E aí, lá em 1 de Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2 e verso 16, ele diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? É a mesma pergunta, né? Quem foi conselheiro? Quem ensinou o Espírito Santo? Perguntou o profeta Isaías. E o apóstolo Paulo faz uma pergunta semelhante: quem conheceu a mente do nosso Senhor para que pudesse instruí-lo? Aí ele fala: mas nós temos a mente de Cristo. É um pouco confuso no começo quando a gente ouve isso, porque ninguém pode
conhecer a mente divina. Ninguém pode aconselhar Deus. Quem somos nós? Nós somos criaturas de Deus. Nós não somos deuses. E aí, Paulo diz, quem foi capaz de instruir a Deus? É quase que assim, essa pergunta não tem resposta, ou a resposta é simples, ninguém, porque ninguém pode instruir a Deus. Mas tem um detalhe que você precisa se atentar. Você tem a mente de Cristo. E aí você e eu já ouvimos muito sobre a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. O grande problema, que foi isso que Deus falou comigo nesses dias, é que a gente acha que ter a mente de Cristo vem no pacote da salvação como um programa que você instala no computador. Pum! Agora eu tenho a mente de Cristo. Ou foi no dia que eu levantei a mão e vim e me prostrei ante de Deus, ou foi no dia do meu batismo nas águas, então agora pronto, eu confirmei que eu quero ser de Deus, então foi instalado aqui agora um programa, eu tenho a mente de Cristo. Aí a gente vê que não é, na caminhada fala, opa, eu já mudei alguma coisa, mas dizer que eu tenho a mente de Cristo, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, né, tudo que é de boa fama, se há algum louvor nisto, pensar, opa, será que tudo que eu penso é sempre com esses parâmetros aí? Aí eu vejo que não. Aí eu busco o batismo com o Espírito Santo, sou cheio do Espírito. Tem a evidência das línguas, ora em línguas. Às vezes posso ter um dom de visão, o dom de profecia, o dom de curar enfermos, de fazer maravilhas. E aí eu me pego e me vejo ainda com uma luta entre uma natureza carnal e uma natureza espiritual. E o que eu quero te dizer nessa noite, meu querido, é que a gente, para conquistar essa mente de Cristo, aliás, a primeira coisa, a mente de Cristo precisa ser conquistada por nós. Ela não vem pré-instalada. Ela é, na verdade, a mente de Cristo. Eu diria para você que é talvez a maior bênção da salvação, mas nós parece que rejeitamos ter a mente de Cristo, porque ter a mente de Cristo exige conhecer o Cristo, a primeira coisa. Se o apóstolo Paulo fala assim, eu vou usar quem está de exemplo aqui, vai o pastor Luiz, o presbítero João e a Osana. Estamos nós quatro aqui e o Senhor. João, Luiz, Osana, para vocês terem a mente de Cristo, vocês precisam conhecer tudo sobre Cristo. Vocês conhecem tudo sobre Cristo? Eu conheço bastante, eu já li algumas vezes o Evangelho. Mas qual foi a vez que você dedicou e falou assim, eu quero conhecer a mente dele, o jeito que ele pensava, o jeito que ele reagia, a forma como ele se relacionava com as pessoas, a forma como ele se via? Poucas vezes a gente fez isso. E às vezes, talvez a gente tenha 14 anos, 30 anos, 60 anos ou mais, não importa. E a gente esteja lutando ainda e dizendo assim, não é possível, não é possível, não é possível. A gente esteja orando, Senhor, não é possível. Senhor, muda, faz o que o Senhor quiser em mim. Quantos já no horário assim? Faz o que o Senhor tiver que fazer em mim, mas me muda. E Deus fala, já fiz. Essa parte cabe a você. A gente está querendo que Deus faça 100% do trabalho, quando na verdade a gente tem que fazer o máximo possível do trabalho que está ao nosso alcance, para que Ele faça o restante. Só que a gente quer facilitar as coisas, e eu quero hoje chamar a sua atenção para isso. Eu vou citar aqui algumas características da mente de Cristo. O tema da mensagem, como eu já disse, é uma mente nova, uma nova mente. Para ter essa mente nova, parecida com a de Jesus, nós precisamos entender a mente de Cristo. Então, eu vou falar alguns, eu separei um monte, mas eu não vou falar todos, provavelmente, porque eu não quero que você saia com um monte de informações, eu quero que você pegue algumas poucas informações e transforme isso em realidade na sua vida. Porque senão você vai falar, já sei mais alguma coisa. Saber é pouco, nós precisamos conhecer.
E se você puder anotar, anote. Porque esse é o exercício para quem quer virar a chave, sabe? Quem fala assim, chega de ser um crente mais ou menos. Chega de ser uma família mais ou menos. Chega de ser um casal mais ou menos. Chega de ter filhos mais ou menos. Chega de ter um testemunho mais ou menos. Chega de servir a Deus mais ou menos. Chega de ter um ministério mais ou menos. Chega de prestar qualquer trabalho, serviço na casa de Deus, mais ou menos. E ele é mais ou menos quando as minhas falhas aparecem. Ele é mais ou menos quando a minha soberba aparece. Ele é mais ou menos quando eu não tenho a mente de Cristo. E a primeira característica que nós vemos é que Jesus sabia perfeitamente quem ele era. Vou repetir, Jesus sabia perfeitamente quem ele era. Será que nós sabemos quem nós somos? Eu achei 18 declarações de Jesus sobre ele mesmo, eu não vou falar todas. João 6,35, Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Ele sabia que ele era o pão da vida, que só ele pode ser o alimento que dá vida, não há outro alimento que dê vida, só ele. Ele também disse em João 8,12, Jesus falou dizendo, eu sou a luz do mundo. Ele sabe quem ele é, ele conhece a sua identidade, ele não está perdido assim. Eu vim de um outro mundo, eu vim da divindade no meio da humanidade, o que será que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? Não, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. No João 10,11 ele diz, eu sou o bom pastor. Em João 14,6 ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ao mesmo tempo que ele vai revelando tudo isso que é maravilhoso para nós, que você já conhece, mas eu quero que você enxergue o seguinte, ele sabe quem ele é. Em 15,1 ele diz, eu sou a videira verdadeira. Em Marcos 14, Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo, você é o Cristo, filho do Deus bendito? Jesus respondeu, eu sou o Filho do Deus bendito. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso. Eu sei quem eu sou. Então, aquele que quer ter a mente de Cristo precisa ser igual a Cristo. Então, se Cristo sabe quem Ele é, nós precisamos saber quem somos. Temos falado muito sobre isso, sobre qual é a sua identidade. O pastor Itaro mandou um videozinho esses dias, acho que eu falei isso na quarta, né? Que perguntam lá, o rapaz está acamado, e aí pergunta para aquela pessoa que está visitando ele, supondo que ele vai ali abençoar o doente que está acamado, mas na verdade o acamado, o doente abençoa aquele homem, fazendo entender a sua identidade. Ele diz, quem é você? Ele pergunta, aquele homem que o visita, ele diz assim, eu sou um técnico da escola de esportes. Não, você não entendeu, eu quero saber quem é você. E ele diz assim, não, eu também sou professor de história. Não, isso é o que você faz. Quem é você? E ele diz, eu sou pai, eu tenho filhos, eu tenho uma família, eu sou um pai de família, um chefe de família. E ele fala, eu estou perguntando quem é você. E ele insiste, ele diz, eu sou, sei lá, moreno, eu sou branco, eu sou alto, sou magro. Quem é você? E ele diz assim, eu sou um cristão. Quem é cristão? Aquele que segue a Cristo, é um filho de Deus. Ele diz assim, qual é a importância para você ser um cristão? Ele fala, é a coisa mais importante do mundo. E ele fala assim, e por que foi a última coisa que você falou? Então você percebe, esse é um trecho do filme Mais Que Vencedores. E você percebe que ele era um cristão, ele ia à igreja, mas ele não sabia quem ele era na essência, meu irmão, você é filho de Deus. Esta é a sua identidade. Jesus diz, eu sou sim o filho de Deus.
Eu sou o pão da vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é tudo isso e muito mais. Então, a primeira característica que nós precisamos ter para termos a mente de Cristo, é saber quem somos. Depois precisamos saber qual é o nosso propósito. Para que a gente existe? Trabalhar, desculpa aí, mas se lascar, né? Sofrer, padecer doenças, enfermidades. Mas é só coisa ruim? Não, tem coisa boa também. Mas a vida não é fácil, Jesus já tinha garantido que não seria. Então a vida é isso, eu vou vivendo, eu vou comamos e bebamos, que amanhã morramos. Jesus diz assim: ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e sei para onde vou, mas vocês não sabem de onde venho nem para onde eu vou. Então Jesus diz o quê? A respeito do seu propósito. Primeira coisa, eu sei onde eu estou situado, eu sei de onde vim e eu sei de onde vou, para onde eu vou. Quer uma ajuda? Em pecado me concebeu minha mãe. Eu sei de onde eu vim, no nosso caso. Jesus não, eu fui concebido por obra do Espírito. E eu sou perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Agora, nós, quem nós somos? Qual é o nosso propósito? Eu era um pecador, e agora eu sou filho de Deus, e agora eu tenho um propósito: eu vou para o céu, eu vou para a eternidade, e tudo que eu faço, e tudo que eu sou, identidade, eu sou filho de Deus, o propósito é pensando na eternidade. Se eu viver a vida pensando no presente, eu não estou vivendo, gente. E não importa o que você faça, o que você tenha, a capacidade que você tenha, se isso não tiver um propósito. Ainda sobre o propósito, que nós vemos essa característica em Cristo, ele diz assim, lá em Lucas 2,49, quando Jesus tinha 12 anos e tinha ali se perdido pela cidade, e Maria e José o procuravam, ele tinha ali perto dos seus 12 anos. E aí quando eles acham Jesus, Jesus responde assim para Maria: por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa do meu pai, cuidando dos negócios do meu pai? Com 12 anos, Jesus sabe qual é o seu propósito. E eu, antes de escrever isso, de ouvir o Senhor falando isso comigo, eu estava pensando nos meus filhos e pensando é bom, né? Eu estava pensando cá comigo mesmo, dizendo assim: poxa vida, com 12 anos, qual a experiência que os meus filhos vão ter com Deus? Eles ainda não têm experiências fortes com o Espírito Santo de Deus. Eles tiveram algumas experiências de milagres, né? De curas, aquela coisa de casa que a gente ora, acho que toda família passa por isso. E nós temos clamado à igreja e nos lares, né, os pastores, para que o Senhor derrame o seu Espírito sobre as nossas crianças. Mas agora uma criança com 12 anos que sabe o seu propósito, e o seu propósito é estar na casa de Deus, cuidando das coisas do meu Pai. E eu pergunto, será que nós, os adultos, estamos tão cônscios, tão conscientes do nosso propósito em estar na casa do meu Pai, cuidando das coisas do meu Pai? Ou a gente está levando com a barriga, como diz o outro, né? Dando a barrigada. Domingo que vem tem culto presencial. Você sabe qual é o seu propósito, você sabe qual é a sua identidade, você nasceu para ser filho de Deus e para viver o propósito que Deus tem para você. O propósito de Deus para você é a eternidade, porque Ele diz: eu sei para onde eu vou, e você também precisa saber para onde você vai. Eu estou cuidando das coisas do meu Pai aqui na casa dele. E aí, o texto também nos mostra uma coisa incrível, que Jesus sabia o seu propósito até de morrer injustamente por nós. Então, se Jesus tem o propósito de dar a vida dele, será que nós também temos que ter este mesmo propósito?
Ele diz assim em João 12:27, agora a minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. É quase, dá até vontade de pedir para o Senhor me livrar disso. Não, mas eu vim aqui com esse propósito. E a Bíblia fala que aquele que quer servir a Deus, né, que quer ser o primeiro, seja o primeiro a servir, e que deve, assim como Cristo, dar a sua vida. Dar a sua vida. Aquele que quiser viver, perderá a sua vida. Mas aquele que perder a sua vida, por amor de mim, este viverá. Então nós temos um propósito: matar alguém. Esse alguém é a gente mesmo. Matar a nossa carne. Porque Jesus fez isso como exemplo. Ele não tinha pecado e recebeu sobre si o pecado e a maldição da morte. Mas a morte não pôde detê-lo porque ele não tinha pecado dele mesmo. Enquanto que nós recebemos a maldição da morte e vamos sofrer a maldição da morte na nossa carne, vamos morrer. Mas nós morremos antes, em vida, para que quando nós morrermos no corpo, nós possamos viver. E isso é muito sério, porque se nós não morrermos agora, e morrer agora não é só vir à igreja, não é só assistir cultos, não é só assistir 2, 3 pregações por dia, mas é ter a vida transformada, porque o Evangelho é igual a transformação. Se a nossa vida não estiver sendo transformada, tem alguma coisa errada com o Evangelho que estamos vivendo. E esse não é o Evangelho de Cristo. Então, nós precisamos estar prontos para dar a nossa vida, como um propósito também. E dar a vida, isso na igreja é muito fácil perceber. Porque a igreja é o lugar do confronto. A gente pensa que a igreja é um pedacinho do céu, né? É aquele momento da vigília, que a gente ora, que o Senhor fala com a gente, é gostoso, né? Tem essa aí também. Mas a igreja é como se fosse a preparação do soldado, é o lugar onde a gente é treinado, a gente recebe as palavras, a gente tem que pôr em prática, a gente tem que viver em comunhão com os irmãos. Tinha o pastor da Batista do Calvário, Odair Rossi, né? Ele falava assim que era com união, né? É com união, porque na igreja tem os irmãos que vêm com união para te afrontar, para tentar te pegar, e que a gente, quando é convertido, a gente sai do comunhão e vai para a comunhão, para o abraço. Só que você pode ser hoje essa pessoa do abraço, que está abraçando, que está abençoando, e vai vir um irmão que vai vir com união para te pegar, e você tem que morrer, suportar este irmão, abençoar esse irmão, para que ele também entre no aperfeiçoamento e diga: não é legal fazer isso. Só um parênteses. A terceira característica de Jesus, ele sabia que Deus estava com ele, que o Pai estava com ele. Ter a mente de Cristo envolve a gente saber que Deus está conosco. Só que essa consciência não é dizer assim: Deus está comigo, eu sou salvo, então também Ele está comigo também. E vou explicar melhor para você entender. A gente se converte, vai na igreja, e a gente faz as orações em casa com as crianças. Outro dia o Lucas, a gente estava indo para a escola, levar as crianças para a escola, e tem uma hora que a gente pede para cada um deles orar, e aí, aquele ato falho, né? Ele falou assim, logo cedo, né? Estava meio dormindo no carro: ora, Lucas, Senhor, obrigado, porque esse dia foi maravilhoso. Eu falei: ô filho, para, que história é essa? O dia foi maravilhoso? Você está profetizando? Porque o dia está começando. E aí me chamou a atenção: opa, uma luzinha vermelha. Tudo bem, né? Está com sono, é uma criança. Mas eu não quero que os meus filhos aprendam a fazer orações repetidas. Você já para reparar nas orações que a gente faz em casa com os filhos de noite? Obrigado por esse dia abençoado, obrigado porque o Senhor dá para a gente a comida, tem uma cama quentinha, gostosinha, obrigado pelo papai, pela mamãe.
Amém. E a gente faz a mesma coisa. Obrigado pelos meus filhos maravilhosos, continua abençoando, cuidando, guardando. Isso é um tipo de oração que tem que ser feito também. Mas eu estou falando de intimidade, comunhão, secreto, eu e Deus. Vamos ver Jesus. Por que ele sabia que o Pai estava sempre com ele? Essa é a terceira característica. João 16:32, eis que vem a hora, e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Olha a consciência que ele tem de que o Pai está com ele. Eu nunca fico sozinho. Se nós tivéssemos a consciência de que nós nunca estamos sozinhos, nós nunca pecaríamos. Porque Ele está comigo, Pai. Ele não sai de perto da gente. Ele está comigo. E Jesus sabia disso porque Ele era um homem de oração. Era um hábito para Jesus a comunhão, estar a sós com Deus. Lembra do a sós com Deus no retiro? Aquilo não pode ser só no retiro. E o a sós com Deus é uma conversa. Em Lucas 5,16, Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Presta atenção como está escrito aqui. E Jesus se retirava para lugares solitários. Era uma prática, se retirava. Dá uma impressão de continuidade, era um hábito. Não é assim, se retirou e foi orar. Ele se retirava. Muitas vezes acontecia isso. Espera aí, toma aqui com o pessoal. Falta isso para nós, pastores, presbíteros, talvez falte ainda mais. Está em casa e falar, pessoal, licença, eu estou treinando isso, é difícil. É difícil, porque a gente quer ficar com eles, né? A gente trabalha o dia inteiro, está cansado e eu não vejo a hora de ficar com os meus filhos, todos nós, mas é falar, papai, tem uma conversa aqui que é só eu e Deus, e eu preciso conversar com ele. Isso não é só para pastor e presbítero, estou falando que eu estou puxando a minha orelha aqui hoje. Mas, se os nossos filhos nos verem fazer isso, lá adiante eles vão entender que a gente não era um religioso, que a gente tinha intimidade com Deus, comunhão com Deus. Eu estava agora no interior de Alagoas, fazendo um trabalho, tive que viajar na sexta-feira e voltei hoje. E aí, estava eu, mais duas pessoas do trabalho, né, o chefe e o filho dele, e cada um num quarto, e aí você entra naquele quarto sozinho e fala, e agora, né? Estou sozinho? A sua tendência ou é pegar um celular ou ligar a TV. Mas o Espírito Santo falou no meu coração, você não está sozinho não, surpresa, eu estou aqui com você. E aí eu dobrei os meus joelhos e comecei a orar naquele quarto de hotel, e a presença de Deus veio sobre aquele lugar, e o Senhor visitou com línguas, com poder, com fogo, e o Senhor começou a derramar sobre esta palavra que estamos vendo aqui hoje. Só que isso não pode ser uma experiência para contar e que é legalzinha, isso tem que ser uma constante na nossa vida, tem que ser todos os dias. Não era assim com Adão, na viração do dia ele tinha intimidade com Deus, conversava, falava. Quando nós fazemos aquela oração que eu disse, abençoa esse dia, muito obrigado, parece até uma reza católica, né? E obrigado, porque o Senhor abençoe, em nome de Jesus, amém. Isso aí, desculpa falar isso aí, vai, não quero denegrir isso, não quero dizer que é ruim. Mas esse tipo de oração, ela tem um limite, porque ela é um monólogo. Eu estou falando para Deus, mas eu não estou atento para ouvi-lo. Alguém já fez uma oração assim e ouviu Deus falar com ele alguma coisa? Se Deus quiser, Ele fala, não tem o que segure. Eu estou falando que tem um tipo de oração que Jesus fazia, que Ele se retirava do meio dos seus amigos mais íntimos e ia falar com aquele que era mais íntimo do que ele. Ele estava com os 12, eram os truta, eram os amigos. Os melhores amigos, eu estou com os meus melhores amigos, mas eu preciso estar com o Pai, porque a presença é muito maior, é muito melhor do que estar com os 12. Então não é mais um monólogo, é um diálogo. Eu falo e eu ouço.
É uma troca, é a escada de Jacó, os anjos que subiam e desciam, é o céu se juntando com a terra, é a gente se juntando com o céu, é o céu descendo e a terra subindo, é o Senhor falando conosco e a gente percebendo que Ele é vivo. Esta é a mente de Cristo. E se nós ainda não temos essas experiências, nós não estamos vivendo o Evangelho pleno. E pelo amor de Deus, nós precisamos virar essa chave. É urgente que cada um de nós vire a chave. E se você não anotou nada do que eu falei até agora, se você não está se esforçando para guardar isso na sua mente, sabe o que vai acontecer? Você vai ou me criticar ou você vai achar muito legal, só que não vai mudar nada na sua vida. Não vai. Eu escrevi aqui 9 ou 10 coisas sobre Jesus. Eu vou parar por aqui, nós estamos na terceira. Como eu disse, eu não quero falar um monte e você depois não saber nada do que aconteceu. Para concluir essa terceira característica de Cristo, o dono da mente, né? Jesus é o dono da mente de Cristo. Ele é a mente. E é essa mente que nós queremos ter. Eu dizia aqui que ele sabia que Deus estava sempre com ele. E nós perdemos, quando nós não temos essa comunhão, nós perdemos as riquezas da glória de Deus. Nós perdemos dons que Deus tem para nos dar. Nós perdemos a amizade com Deus. Sabe quando Deus fala que Abraão era amigo dele? Você acha que era só de Abraão que Deus quer ser amigo? Completamente enganado, Ele quer ser o nosso amigo. O amigo de quaisquer de vocês. Não tem alguém que Deus não quer ser amigo aqui nessa igreja. De você que quer se aproximar dele, de você que ouve a palavra de Deus. Mas nós precisamos entrar nesse propósito, nós precisamos querer a mente de Cristo e saber que ela não vem como alguma coisa que se instala em você automaticamente. É desejar, é tomar posse. Eu vou reprisar com vocês então essas 3 características e vou te dar alguma ideia do que você tem que fazer essa semana, se você quiser. A primeira coisa, você tem que saber quem você é. Então você vai escrever: eu sou o filho de Deus, eu sou filho de Deus. E quando você for discutir com o teu marido, você vai falar assim: eu sou filha de Deus. E quando você for discutir com a esposa, eu sou filho de Deus e você também é filha de Deus. Opa, mudou tudo. Se nós somos filhos de Deus, a gente tem que ter a mente de Cristo. Se a gente tem que ter a mente de Cristo, a gente tem que agir como Ele agiria. E isso para tudo na sua vida. Quando vier a tentação, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és. Eu sou sim o Filho de Deus, e eu vivo pela sua palavra, e não vivo das minhas necessidades. Eu não vivo do pecado. Eu vivo para a glória de Deus. Eu sei a minha identidade, eu sou filho de Deus. Eu sou filho do santo, e filho de santo, santinho é. Temos que ser santo como Ele é santo. Essa é a nossa identidade. Quem quer ter a mente de Cristo, quem quer ter uma mente nova, precisa o tempo todo lembrar que é filho de Deus. Faça esse exercício por esta semana. Escreve, manda um para o outro no grupo da igreja, manda no pessoal. Ei, não esquece, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Porque todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. É a palavra quem diz: você é filho de Deus. A outra característica de Cristo que nós precisamos ter para adquirir a mente de Cristo é saber que temos um propósito. Qual é o nosso propósito? Ir para a eternidade.
Mas ir para a eternidade não pode ser confundido com não ir para o inferno. Então eu já recebi, legal, já sou do time do pessoal que vai para o céu. Eu me sinto até mais importante que os que não vão. Eu olho para o macumbeiro e falo, ixi, sai para lá, diabo. Não, o macumbeiro não é o diabo é o que está dentro dele. E a gente tem que ter poder para tirar o diabo dentro dele. Não olhar e falar, não, Nós temos que saber o nosso propósito. Nós temos que saber que nós também viemos de lá. E agora nós sabemos para onde nós vamos. E nós queremos levar o máximo de gente com a gente. Porque é assim que Deus pensa. Porque Ele deu a sua vida para que o mundo não pereça. Para que todo aquele que nele crê, todo aquele que crer, não pereça, mas tenha vida eterna. O nosso propósito é gerar vida. O nosso propósito, entre outras coisas também, é servir na igreja, servir os irmãos, servir as necessidades do corpo, servir as necessidades da igreja. Temos crianças para serem educadas no caminho do Senhor. Isso não tira a obrigação dos pais, mas os professores precisam estar ativos, precisam se dedicar ao máximo, mergulhar nas águas e dizer, eu vou ser uma bênção, sou filho de Deus, o meu propósito é ensinar, e eu vou ensinar melhor do que ninguém, porque eu tenho o Espírito de Deus sobre a minha vida. Eu quero ser um pastor melhor, cada dia melhor. E para isso eu preciso morrer, para isso eu preciso saber sempre quem eu sou, eu preciso saber qual é o meu propósito, eu preciso estar presente também na casa de Deus, eu preciso estar aonde eu estiver, precisa ser uma igreja, eu preciso cuidar bem da minha casa. Eu estava falando com um jovem essa semana, que tem chamado, e eu dizia a ele, jovem, você tem um chamado, você sabe disso? E você fala bem, você é convincente, você é inteligente. E se você se preparar, você vai pregar maravilhosamente bem. Mas você vai pregar mentira. Você precisa pastorear a tua casa. A tua primeira igreja é a sua casa. Aí como é difícil, é a igreja mais difícil que tem é a casa. E não estou colocando a culpa em ninguém, é porque a gente é família. E família é família. Por isso precisa haver a conversão. Por isso os pais precisam pensar juntos, estarem juntos, para juntos abençoarem os filhos, trazerem os filhos consigo. Se há divisão, não dá. E a nossa primeira igreja é a nossa casa. E falei, se você não for o sacerdote da tua casa, como sacerdote na igreja que você estiver, você vai ser um fake. E o tropeço vai estar sempre te circundando. Então, saber o nosso propósito, e entre essas coisas desse propósito está o de morrer. Morrer para nós mesmos, para o nosso ego, para a nossa soberba, para a nossa mania de julgar as pessoas. Outro dia, a minha esposa estava conversando comigo no café da manhã, e aí ela, por força de hábito, acho que todo mundo já falou essa frase, e se bobear, todo mês alguém fala alguma coisa assim. Ela falou assim, daí eu cheguei e falei assim, como é que foi? Alguma coisa assim, comigo não. Aí ela falou assim, ela parou, ela me contando essa situação, ela falou assim, nossa, que ridículo que eu falei. Você percebe? São coisas pequenas. Tipo assim, comigo não. Quem não fala isso? Comigo não. Não vem mexer comigo. Comigo? Mexeu? Todo mundo, em algum momento, fala assim, o quê? Não. Só quando você fala isso, você está sendo ridículo para Deus. E você está sendo uma bênção para o diabo. Você está falando, esse ainda está bem carnal. Mexeu com ele, se lascou. É isso aí, é assim que eu gosto. Você entende?
Ter um propósito de morrer a cada dia significa assim, para. Quando vê a vontade de criticar, falar, para, você é faria do mesmo saco. Você só teve a oportunidade de dar um passinho, talvez, para aquele lado que você entendeu aquilo. Mas você continua sendo, carregando a plaquinha escrito, desculpe o transtorno, estamos em obras. Todos nós. A gente transtorna, mas vamos transtornar menos. Vamos lutar contra a gente mesmo. E a terceira característica que eu destaquei aqui de Cristo é que ele sabia que Deus sempre estava com ele. É a intimidade com Deus. Para ter a mente de Cristo, precisa ter intimidade com Deus. A gente podia dar um monte de exemplos aqui, né? Por exemplo, Daniel, que orava ali pelo menos 3 vezes ao dia. Eu creio que era muito mais. Orar, gente, é melhor do que ouvir pregação. Ah, você é contra? Não sou. Acho muito bom. Só cuidado com quem que você ouve. Mas assim, por exemplo, deixa eu te dar um exemplo claro, vai. Eu vou para o meu trabalho, eu gasto ali uns 50 minutos, 1 hora. Eu posso ouvir uma rádio de notícias. Eu gosto um pouco de política. Você pode ouvir louvores, legal. Você pode ouvir uma pregação, mas você pode falar com Deus. Você pode orar em línguas. Só você e Deus no trânsito. Você pode se derramar. Aba, Pai, Paizinho. E você fala umas coisas para Deus assim, Senhor, e fica quieto e viajando. Só não fecha muito o olho não, senão você bate. Mas você vai falando, e daqui a pouco vem a voz do Espírito e joga assim. O Espírito de Deus fala no nosso espírito, e a gente fala, uau, é isso. Aí ele vem e faz, sabe aquele vos fará lembrar todas as coisas, e vem um versículo, e bate assim, aquele versículo conhecido, e entra que nem uma flecha assim. Você, nossa, é isso que eu preciso agora. Aí você está no seu serviço, você não vai matar serviço, mas se não tem uma hora de almoço, você demora 1 hora para comer? 5 minutos. 5 minutos. Eu estou dando mais tempo, hein? O pastor Luiz fala 30 segundos na presença manifesta de Deus. 5 minutos. Pega 5 minutos do teu horário de almoço e fala, esse é para Deus. Mas faz um propósito. Fala, não vou falhar. 5 minutos. Eu vou entrar no banheiro, eu vou lá noutra salinha, eu vou sair andando na rua falando com Deus, mas eu vou ter 5 minutos com Deus. Alguém pode falar só 5. Melhor que nada, né? Porque à medida que você vai fazendo esses 5 minutos com Deus, aqui e ali, você começa a ter uma vida de oração. E já não é mais assim, vou parar para orar. Isso é o legal. Você não fala assim, vamos agora parar para orar. Não, você está aqui assim, andando, fazendo alguma coisa e está falando com Deus. Quando você vai ver, você já está orando. Você não se programou para orar. A oração é uma coisa natural que flui. E por isso Jesus sabia que o Pai estava sempre com ele. Porque ele vivia com o Pai. Jesus não perdia a oportunidade de estar com o Pai. Jesus deixava os seus melhores amigos, as melhores conversas, para ter a melhor conversa do mundo. Conversar com seu Pai. E só assim é possível ter a mente de Cristo. De outro modo, você não vai ter a mente de Cristo. Me desculpe te dar essa notícia. Olhando as redes sociais, olhando isso e aquilo, não vai te dar a mente de Cristo. Tá, mas não pode? À medida que você vai ter a mente de Cristo, você vai deixar um monte de coisa para trás. A gente começa a criar nojo de um monte de coisa. A gente começa a olhar e falar, estou perdendo tempo. A gente começa a viver aquilo que Tiago fala, lá no capítulo 4 de Tiago. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Não é só não fazer o mal. Eu tenho que fazer o bem, porque eu tenho a mente de Cristo. Ele andava fazendo o bem? Não andava? Jesus não andava fazendo o bem, a palavra diz. E ele fala que aquele que sabe fazer o bem não faz, peca. Faça o bem o tempo todo, manifeste Cristo o tempo todo. Cada pessoa que você encontrar, você tem que manifestar Cristo. Sexta-feira eu peguei um Uber
Entrei naquele Uber, comecei a conversar com o rapaz, falei, quantos anos você tem? 21. O que você faz, o que você não faz? Ele foi contando a vida dele, que era do exército, que ele saiu, que foi para o Uber. E eu falei, você é noivo, namora? Tem uma noiva, você vai à igreja, gosta? Eu sou um católico assim, não praticante. Eu falei, poxa vida, você está perdendo tanto. Aí comecei a falar de Cristo e falar do que Deus pode fazer e falar daquilo que Deus já fez na minha vida. Eu falei, eu era um miserável, mas Ele me amou e Ele me deu filhos, e eu não podia ter filhos. Ele me deu vida, Ele me deu uma esposa abençoada, Ele me deu um lar abençoado, e Ele quer dar isso para você. E comecei a pregar para ele ali no dentro e ele falou, por favor, anota o meu número, porque eu moro em Osasco, ou Guarulhos, eu não me lembro, mas eu quero ir na sua igreja. Porque nós temos que pregar o que é vida, e nós não podemos deixar de anunciar e pregar aquilo que temos visto e ouvido, a palavra diz. E se nós não estamos fazendo isso, é porque nós não temos a mente de Cristo. E eu convido você a praticar essas 3 primeiras características: identidade, propósito e certeza de que Deus está com você. E quando Deus dar graça, a gente continua. Amém? Amém? Recebe aí? Receba isso. Viva isso essa semana. Cutuca seu irmão lá, incentive ele a viver isso. A viver a mente de Cristo, a vida de Cristo. E a nossa vida vai começar a mudar. E a gente vai começar a provar bênçãos de Deus que nós não experimentamos ainda.